A gente consegue sim fazer isso. E aí você pode até dizer, sim, Jéssica, mas se mesmo mediante tudo você está dizendo, né, que protocolo pronto tem os pontos negativos que devem ser avaliados, mesmo assim eu ainda sou aquele profissional que quero me manter utilizando o protocolo pronto. Tem algum problema com relação a isso? E aí, quando eu estava estudando essa semana, porque constantemente eu estou estudando, a gente precisa se reciclar sempre, quando eu estava estudando eu encontrei uma passagem que eu trouxe e que eu vou ler para vocês aqui, que é uma passagem de um livro que trabalha muito bem a relação da auriculoacupuntura, da auriculoterapia e as emoções que o paciente traz. E aí nesse livro eles falam sobre um capítulo sobre protocolos. E aí veja o que ele diz com relação a protocolos. Os protocolos servem como ponto de partida para a ação terapêutica, ou seja, para o início de um tratamento. Mas eles são guias para essa ação terapêutica, ou seja, eles te mostram o caminho por onde você deve iniciar esse tratamento. Porém, não é uma receita acabada para cada patologia, para cada doença, ou seja, não é uma receita que deve ser cumprida sempre. É a mesma coisa quando você pega uma receita pronta em algum site e que você vê que não ficou tão bom, que para você, o seu paladar, você prefere com mais açúcar, menos açúcar, com mais sal, menos sal, com talvez um pouco mais de chocolate, um pouco menos de chocolate. Você pode utilizar a receita desse bolo no primeiro momento, mas você observa que conforme você vai utilizando essa receita, você vai começando a pegar macetes e entendendo que para você é melhor fazer essa adaptação a essa receita acrescentando tal coisa. É a mesma coisa quando a gente utiliza protocolo. E ele ainda acrescenta outra coisa. No livro diz assim: as receitas prontas são sempre condenáveis, porque tratam os seres humanos como robôs. Ou seja, utilizar sempre um protocolo que é pronto, que não se foca no paciente e não na doença dele, que você não tem essa mentalidade onde você entende o porquê você está utilizando aqueles pontos, mas só está utilizando porque livro tal, fulano de tal disse que era bom, então eu vou utilizar. Então você sai da possibilidade de que seu paciente ele apresenta peculiaridades que são inerentes a ele. Ele apresenta questões que fazem parte dele e não fazem parte de outros pacientes. E aí você para de tratar esse paciente como um ser humano e começa a tratar esse paciente como alguém robotizado, um robô. É isso que esse livro traz. Vejam como é sério você adotar o protocolo no momento errado, de forma errada, tratando o paciente que não tem indicativo nenhum para esse protocolo.